tema de hoje, última mensagem da série. E olha só que interessante, né? Por último vem a sobremesa, né? Eu não sei se você tem o hábito, mas é gostoso falar de sobremesa, né? Será que tem alguém aqui que não gosta de sobremesa? Gente, mesmo aqueles que não são tão chegados assim a doce, né? Existem sobremesas assim que nem parece tão doce, né? Mas dão aquela equilibrada na refeição. Sobremesa, olha, tem gente que se pudesse, almoçava sobremesa, não é? E ainda tinha sobremesa depois. As crianças são assim, não é verdade? Eu falo pelo meu filho, e acho que eu posso falar pela minha esposa também. Mas, se deixar, só quer comer o doce. É bom, vamos ver que faz parte. Mas também tem um problema aí. Só a sobremesa faz mal, traz problema para a vida, para a saúde. Tá? Mas olha só, eu vou elencar aqui o top 3 das minhas sobremesas, tá bom? Talvez você vai rir, mas né, cada um tem o seu gosto, tá ok? Olha só, eu gosto muito de sorvete. Quem está comigo aí no sorvete, ó? Ah, tá vendo? Então, não é tão assim. Pelo menos essa primeira, eu acho que é um consenso. É bom demais sorvete, né? Eu tenho uma preferência por sorvete de coco. Mas, talvez, eu gosto de outros sabores também, né? Menos o de chocolate, assim, para mim é muito doce e tal, mas eu gosto de sorvete. E não tem, ó, pode ser no calor, pode ser no frio, não tem hora para tomar sorvete, picolé e tudo mais, né? Então, eu amava quando eu era adolescente, passava a semana dormindo lá na Dona Angelita, né? Cadê a Dona Angelita? Tá aí, né? Tá por aí. Aí, ó. E ali era o paraíso. É ou não é, Dona Angelita? Lá na casa dela tem uma fabriquinha de picolé, né? Sorvete. Então, mas não era só por isso que eu ia dormir lá não, viu, irmã? Senão eu entro numa fria aqui. É verdade. Família querida. Essa é a primeira. Ou tá ali, né? No ranking das 3 que eu mais gosto. Alguém conhece essa aqui? Hã? Essa aí? Quem tá comigo nessa aí? Ó, esse pessoal do doce aí. Tem gente que se colocar qualquer doce aqui vai levantar a mão, né? Mas olha só, isso aí eu conheço como geleia de mocotó. Né? Um marshmallow meio aportuguesado. Do marshmallow do baiano. É. E olha que beleza, isso aí é uma delícia, gente. Isso é bom demais. É claro que hoje em dia já não se faz mais como antigamente. Né? Macio. Né? Só o cheiro já te leva. Você vai com os olhos fechados, você sabe lá na loja onde tem isso aí. É muito bom isso aí. É muito bom. Hoje em dia tem uns que são muito cheios de açúcar e tal, mas você ainda encontra os originais, né? Mais para o interior e tal, você encontra uns de primeira mesmo. Mas eu gosto muito disso aí. Mesmo aqueles que não valem nada, ainda eu gosto. Né? Cheio de açúcar. Né? Agora, vou fazer uma propaganda aqui agora, mas não tem jeito, eu tenho que dar o crédito. Hã? Quiser agradar o pastor, né? Pastor, quer prestigiar o pastor. É bom demais esse aí, viu? Molhadinho assim, gostoso. Não tem hora também, né? Tem um prestígio no bolso. É bom demais. Talvez você colocasse aqui outros tantos, né, doces e tudo mais aí de sobremesa, mas eu acho que eu estou bem servido nas minhas escolhas, né, das minhas sobremesas aí, tá bom? E já vai imaginando aí, com certeza você já fez o seu ranking aí, né? Alguns tiveram até dificuldade. Eu tenho certeza que o pastor André teria dificuldade de elencar 3, porque ele come qualquer doce que você colocar na frente dele. Come bem, né? Mas aí tá bom? Tá aí os meus, acho que tá legal.
Agora, olha que interessante, gente. Isso aqui é pregação, o pastor Paulo também é cultura. Gastronomicamente falando, a sobremesa é o complemento da refeição para o equilíbrio do corpo e a sua manutenção. Durante uma refeição completa, mesmo numa configuração mais simplificada, nós consumimos muito mais alimentos salgados do que doces, colocando em déficit alguns dos valores nutricionais importantes para a nossa saúde. E em uma dieta comum, com cerca de 2.000 calorias por dia, nós devemos consumir certa parte em açúcares, para equilibrar nossa produção de enzimas responsáveis por manter os índices de glicose nos níveis normais. Vocês estão gostando do texto, né? Tal parte em açúcares que devemos consumir diariamente pode vir de doce e frutas, que podem ser colocados numa ou como uma sobremesa, facilitando a composição da refeição. E aí, outro fator muito importante para a existência da sobremesa, como parte integrante de uma refeição completa, é o funcionamento do nosso sistema digestivo. Porque ao consumirmos alimentos doces, auxiliamos a flora gastrointestinal e se manter saudável e também plena, evitando problemas comuns como constipações, que palavrão, né? É aquela dificuldade de ir ao banheiro, sabe? Aquele aperto, né? E comer açúcar ajuda nisso. Olha aí, né? Sobremesa aí, né? Uma vez que os açúcares, principalmente os naturais, vindo das frutas, aqui grifo meu, ajudam a compor a quantidade correta de fibras alimentares que necessitamos para manter o sistema digestivo funcionando. Sobremesa é uma bênção, aleluia! Tá aí. Doce faz parte, ajuda a equilibrar. Faz parte. E nós olhamos, pastor, aqui que tem a ver isso, né, com a família. Né? Como eu falei, tem tudo a ver com a família. Primeiro porque a família gosta de doce, gosta de sobremesa. Mas olhando para a Escritura, olhando para a nossa vida cristã, nós associamos a sobremesa, né, essa parte final, talvez assim, fechando a refeição com chave de ouro, o que nós chamamos de tempo de lazer, ou tempo de qualidade da família, tempo junto com a família, para se divertir, para brincar, para lazer. Lazer na e lazer em família. E aí, olhando para esse tempo de lazer, nós estamos associando isso com aquela sobremesa saborosa. É tão gostoso o lazer. Nós precisamos do lazer. A família necessita ter o tempo de lazer. A família deve esperar por isso. O lazer também faz parte da rotina da família que Deus projetou. O lazer deve ser aguardado. Agora, assim como numa refeição, não dá para viver só de lazer. E infelizmente tem família que exagera no lazer. E não só em família, mas indivíduos da família que se afogam no lazer e esquecem de outras responsabilidades principais e trazem desequilíbrio para a vida da família, ou para a vida em família. Mas eu quero acreditar que na maioria dos casos, olhando para a família como um todo, está faltando o lazer. Ainda mais na vida do brasileiro, do paulistano, corrida. Se eu tivesse que fazer uma pesquisa rápida aqui, por exemplo, e não precisa responder, mas pense aí contigo, quantos tiraram férias no último ano? Quantos sequer conseguiram ficar uma semana com a família viajando? Ou, né, não estou falando de viagens caríssimas ou, né, coisas assim absurdas. Talvez uma ida à praia, ou um parque, coisa do tipo, em família. Não há trabalho. Isso está faltando. Então a gente quer trazer para a igreja, à luz da palavra de Deus, a importância desse tempo em família, desse tempo junto. Ainda que seja em casa, para divertir, para brincar, para se alegrar uns com os outros, para descontrair, para relaxar, para descansar.
No dicionário, você tem uma definição interessante, que diz que lazer é tempo de que se dispõe livremente para repouso ou distração, ou seja, o ócio. Tem tudo a ver com essa questão do tempo livre para uma distração ou para um descanso. E com base nessa definição, então, eu quero propor que o lazer serve, primeiro, para repouso. E é uma coisa que talvez a gente não pense ou não lembre muito. Quando pensa em lazer, pensa só em atividade, né, brincadeiras e tal, competições ou coisa do tipo, mas o lazer tem esse aspecto do repouso. O tempo livre que você tem para descansar. E aqui, gente, esse texto foi trazido na mensagem da série sobre famílias do ano passado, lembra? Os mandamentos da família. E um dos mandamentos é o descanso. O descanso. Êxodo capítulo 20. Olha que interessante. Palavra de Deus, o Senhor Deus deixou o exemplo para o seu povo na sua criação, depois de ter completado a criação, o texto de Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo, porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E o princípio deste dia do sábado, né, ele está associado diretamente, primordialmente, com a questão do descanso. De parar a atividade que você faz e descansar. E, obviamente, ao descansar também, contemplar a obra das suas mãos. Você fez aquele trabalho naquela semana, ou, enfim, vamos pensar aqui, né, naquele período, e ali, então, você se gastou, se deixou gastar naquilo, você suou a camisa, se esforçou, investiu tempo, recurso, se cansou. É óbvio, enquanto você está, né, o nosso corpo, independente da idade, né, alguns mais, outros menos, mas as atividades, o trabalho do dia a dia, isso traz cansaço, isso traz desgaste. E aí, nós precisamos entender que o nosso corpo, a nossa família, precisa de descanso. E é o básico do básico, irmãos. Tem gente que já não respeita, que é o bom sono de cada dia, né, a boa noite de sono. Eu não sei se você já chegou, né, a pensar no seu caso assim, quanto tempo, no mínimo, você precisa para descansar bem durante uma noite. Né? Ou se você trabalha à noite, né, naquele período do seu sono, à tarde, dia. Tem gente que precisa, em média, né, uma pessoa normal, em média, ela precisa de 6 a 8 horas de sono, todo dia, de descanso. É claro que esse descanso não é somente para dormir. Né? Você pode estar numa rede como esse camarada aí, se bem que eu acho que ele está dormindo, né? Mas ali, descansando o seu corpo. Em alguns lugares do nosso Brasil, regiões, tem aquele costume, né? Depois do almoço, não é? O que faz? Aquela descansadinha de 1 hora. E também tem gente que, dependendo do trabalho, eu já trabalhei em empresas, que era possível, então, naquela né, tinha a hora de almoço, corria lá, almoçava ali, conseguia fazer o almoço em 20 minutos, e aí você ficava aqueles 40 minutos fazendo o quê?
dando uma relaxada, descansava. Eu trabalhei na Editora Batista, lá na rua Kansas, e lá tinha o estoque. Né? Trabalhava no estoque, então tinha uma parte lá em cima com os livros e tal. Quando estava calor era bem abafado. A gente pegava aqueles... como é que era o nome daquele negócio para empacotar lá, aqueles papelão, né, Heber? Heber trabalhou junto lá com a gente. E aí chegava na hora do almoço, forrava lá em cima com papelão, né? Colocava algumas coisinhas assim, pacote de livro para fazer de travesseiro. As flanelas que tinha lá para coisa para criança, né? E 40 minutos parecia uma eternidade ali. Mas dava uma descansada boa. Né? Faz parte. Alguns conseguem, outros não conseguem, ou não conseguem parar mesmo. Mesmo que tenha aquele tempo, é possível fazer, mas não consegue. É importante o lazer na família, é importante observar esse aspecto do repouso. Para papai e para mamãe, talvez seja mais fácil, mas e para os filhos? Né? O filho também tem que ter essa rotina. Né? Se deixar meu filho, ele vai ficar brincando a madrugada inteira. Ele chega da escola já vai brincar. E se eu não falo para ele agora, parou, vai descansar, vai dormir, ele vai continuar. Ele vai continuar. Né? A gente tem que também ser sensível. Tem certos dias, né, às vezes no final de semana e tal, uma sexta para um sábado, que não vai ter que acordar cedo para vir para a igreja no domingo, ou coisa do tipo, dá para ficar um pouquinho mais, né? Não só deixando o seu filho, mas ficando com ele também, ou você programar com a sua esposa, alguma coisa assim no sentido de esticar um pouquinho, naquela noite brincando, assistindo alguma coisa, enfim, mas não esquecendo de que se você não descansar, o seu corpo vai cobrar isso. Mais cedo ou mais tarde ele vai cobrar isso. Né? A gente vai chegando numa certa idade e sente. Né? Quando era jovem, tal, aqui na igreja mesmo, varava a noite jogando. Aí no outro dia, acordava cedo e ia jogar bola. E aí depois jogava bola, tal, almoçava, e aí à tardezinha já vinha para algum encontro com o jovem, fazer alguma coisa, mocidade à noite, saía de novo, falando só do fim de semana, né? E saía depois da mocidade, ia para algum lugar, comer alguma coisa, ia chegar em casa quase meia-noite. Aí, isso se não ia para a casa de alguém, para continuar batendo papo, jogando alguma coisa também, para chegar e estar na igreja domingo de manhã, e bem, hein? Não é dormindo, não. Mas isso já acabou. Né? E mesmo para você que tem esse pique, tem que tomar cuidado. Tem que pedir para Deus discernimento, né, para não extrapolar, não esquecer desse ponto fundamental do repouso. Faz parte do lazer da família. O lazer também serve, em consequência do repouso, né, um dos objetivos do repouso também é para restaurar. É interessante esse texto, ainda dentro do contexto do livro de Êxodo, da própria lei. Se você virar algumas páginas e for até o capítulo 23, o assunto ainda é o descanso, mas agora mostrando que um dos objetivos do descanso é recuperação, restauração, revigorar o corpo, revigorar o ânimo, recarregar as baterias. Né? Isso faz parte do lazer. Vou falar num termo mais moderno aí, né? Êxodo 23, versículo 10. Semearás tua terra e recolherás os seus frutos durante 6 anos. Mas no 7º ano, deixarás descansando e sem cultivo, para que os pobres do teu povo possam comer, e os animais do campo comam do que sobrar. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Interessante agora o verso 12. Trabalharás durante 6 dias, mas no 7º dia descansarás. Por quê? Ou para quê? Para que o teu boi e o teu jumento descansem. E para que o filho da tua escrava e o estrangeiro recuperem as forças. Deus, tudo que Ele faz é perfeito. Quando Deus
estipulou aqui a lei, as regras que o povo deveria seguir, os mandamentos, dentro do mandamento do descanso, está implícito, ou explícito aqui no caso do versículo 12, tá? O objetivo de restauração, de recuperar as forças. Então, enquanto a família trabalha na semana, né, ou tem atividades diversas, o corpo vai se desgastando. Tá? E se você sabe muito bem, né, você como funcionário, né, tem empresa que esfola o funcionário. Né? Se você é patrão, cuidado com isso. Porque não é sábio esfolar o funcionário. Não é sábio, porque você está desgastando a sua própria mão de obra. Né? Amanhã ou depois você vai exigir tanto, pode ser que aconteça algo com aquela pessoa que ela tenha que ficar semanas ou meses afastada por questão de saúde. E aí você não dosou, né? Ou você trabalhando, ou você exigindo o trabalho de alguém, não conseguiu ter sabedoria para dosar de maneira equilibrada aí, esse esforço, e aí arrebenta, espana, como a gente diz. Né? Então, se você está achando, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar isso, aquilo, tal, e não está separando tempo para o descanso, para restaurar, pode ser, e isso é bem possível, bem provável, que logo, logo o teu corpo vai cobrar isso e você tenha que ficar em casa, ou numa cama, ou até num hospital, por conta da sua negligência, né, ou da sua ignorância, do seu pecado, de não cuidar do seu corpo, de não parar um pouquinho, de não deixar com que aquilo que se perdeu seja recuperado em termos de saúde. Restaurar. O descanso ajuda para recarregar essa bateria. E se força e não para, estoura. Assim é até com o carro, não é? O carro de vez em quando tem que dar uma paradinha, fazer uma revisão, trocar aqui uma coisinha ou outra, ele tem que ter um tempo para... Né? Se força, chega uma hora que o custo é alto para recuperar. Nós somos, nesse sentido, máquinas, né? E Deus, conhecendo cada engrenagem, Ele deixou para nós um recado. A gente tem que respeitar o limite do nosso corpo, da nossa saúde. Alguns vão fazer isso com mais frequência, talvez por conta da idade ou de uma questão até de saúde mesmo. Mas todos precisam, em certa medida, dar aquela parada. A família precisa entender isso. A família precisa recuperar as baterias. Né? A família precisa do descanso, a família precisa da restauração. Agora eu quero dar ênfase a esse terceiro ponto. O lazer é para recreação. E é um ponto talvez que as famílias têm esquecido, ou têm se perdido um pouco, né, nessa correria do dia a dia. Interessante esse texto de Eclesiastes. Né? Os dois textos que nós vamos ler, o livro de Eclesiastes. Primeiro texto no capítulo 9, versículo 9. A orientação sábia do Senhor, por meio de Salomão, que experimentou de tudo. Em alguns momentos do livro ele faz certas afirmações conclusivas, e aqui ele vai dizer no verso 9 do capítulo 9, desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias desta vida de ilusão que Deus te deu debaixo do sol. Sim, em todos os dias desta tua vida de ilusão, porque essa é a tua recompensa nessa vida pelo trabalho que fazes debaixo do sol. Que bênção esse versículo, né? Olha, desfruta com a tua mulher. É óbvio aqui uma palavra para os casados, né? Salomão está dizendo, olha, vocês trabalham tanto, a vida é enfadonha. E Deus te deu exatamente esse cônjuge maravilhoso que está aí do teu lado, para você curtir a vida com ele, com ela. Aproveitar do tempo que você tem nessa vida que é curto. E não ficar correndo, trabalhando demais e tal, e aquela coisa para querer construir um império, e depois não ter tempo nem para curtir isso.
é como diz um ditado, né? As pessoas vivem gastando a vida, para trabalhar, ou gastando a saúde, né, e tudo mais no trabalho, e depois, quando elas deveriam desfrutar, elas vão ter que gastar para recuperar a saúde que perdeu. Se esforçando, não tendo esse planejamento, não tendo sabedoria de pensar, eu preciso curtir agora. Eu vou me matar de trabalhar porque eu vou comprar um monte de casa de aluguel e tal, vou construir porque, não sabe, a aposentadoria está difícil, não sei o quê, e se mata, e vou fazer aquilo outro, vou conseguir um imóvel aqui, um outro bem ali e tal. E o tempo vai passando. E sabe quando ele vai parar para curtir? Quando não aguenta mais nem ficar em pé direito. E sabe quando ele vai querer curtir os filhos? Quando os filhos também, já aprendendo com ele, já estão na velocidade da vida, não tem mais tempo para brincar. E se tem, ele não tem saúde. O pai ou a mãe já não tem mais pique. Então para. Desculpa, isso é burrice. A vida vai embora. Nós precisamos desfrutar. E essencialmente com a família. Com a família que Deus nos deu. Tem um videozinho que eu quero passar rapidamente. Um comercial dos anos 80. Alguns vão lembrar muito bem. Quero deixar um recadinho aqui com esse comercial para vocês pais. Ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser gelol. Quem lembra? Eu lembro. Eu lembro muito bem desse comercial. E quando eu pensei, vou pregar essa mensagem, eu já pensei, eu preciso achar esse comercial, né? Não basta ser pai, tem que participar. Isso serve para a mãe também, não é verdade? Eu gosto muito de brincar com meu filho. Até porque isso a gente aprende em casa, né? Meu pai brincava muito comigo, jogava bola. Essa cena aí é maravilhosa, né? Isso tem se perdido, irmão. Quando foi a última vez que você parou para brincar com seu filho? Não importa a idade, não, né? Porque meu filho já cresceu, vai jogar dominó com ele, sei lá, videogame. Né? Se bem que meu filho gosta de jogar videogame também, gosta muito. E ontem, inclusive, ele jogou. Né? Hoje vai jogar videogame, vamos jogar videogame hoje. Só que eu não posso jogar com ele, só tem um joystick, né? E ele, eu fico ali torcendo. Aí ele pegou o time, futebol, né? Do Corinthians, é claro. E ele jogando e tal, ele já está indo bem, conseguindo jogar sozinho. Ele empatou o jogo.
Aí eu posso jogar outra? Posso. Falou, agora eu quero quero jogar com o Palmeiras. Tá bom, filho. E ele ganhou com o Palmeiras. E fazia o gol, ganhei, pai. Gol. Mas, queridos, esse tempo fica na memória. Esse tempo com os pais, talvez você tenha aí, está puxando na sua memória, momentos, né? Com seu pai ou com a sua mãe, de lazer, de diversão, de recreação. Brincadeira talvez de tabuleiro, a família toda em volta para jogar. A gente aprendeu muito com os gringos, né? Que vinham aqui, pastores, missionários, ensinaram muito para a gente esse valor de reunir a família para brincar. Então isso fica. Talvez um filme em família, para quem gosta de filme, ou vai no cinema. Uma brincadeira num parque, uma visita a um zoológico, uma viagem para Disney, agora o pessoal está podendo, né? Tem até gente da igreja agora, nesse momento, na Disney, né? Mas se não pode ir para Disney, faz que nem eu, vai para Peruíbe, já está bom. Não é? E isso. Mas, gente, leva teu filho para brincar. Chama teu filho para brincar. Isso é valoroso demais. Tem uma família aqui na nossa igreja que a família inteira faz Kung Fu, Karatê, alguma coisa. Família inteira. Legal isso. Outro dia, Darcy me compartilhou que o filho dele, no feriado, eles programaram para jogar um joguinho de tabuleiro, trouxeram os jogos. E talvez ele não estava nem muito afim naquele dia, mas aí estava tudo já combinado, não tinha como, né? E aí ele falou que no final, o filho falou, pai, hoje foi muito divertido. Tem preço isso? O dia inteiro brincando e no final poder ouvir do filho, papai, hoje foi muito divertido. Por que a gente perdeu isso, gente? Isso vai ficar, isso tem valor. Eclesiastes 11:9. Jovem, alegra-te na tua mocidade e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Aqui está implícito o lazer, a recreação. É claro que a Bíblia deixa também alguns alertas quanto a isso. O problema, em cima disso, é que numa cultura secularizada, ou seja, mundanizada, em que vivemos, buscar a diversão como o bem supremo é tão comum que acabamos por achar isso normal. E então também nesse aspecto nos igualamos aos incrédulos. Fazendo nossa vida, isso não podemos fazer, né? Girar em torno de alvos que só envolvem sensações agradáveis. Para piorar, não percebemos que essas sensações agradáveis nunca são satisfeitas. Nunca. Sempre queremos mais e mais. Então nossa vida acaba se resumindo numa busca de novos passeios, novas viagens, enfim, novas sensações gostosas. Como jamais conseguiremos realizar tudo, o resultado é a frustração e o mau humor. Tem família que vive em função da recreação, do lazer. Isso traz prejuízo para casa. Traz prejuízo para a família. Não vê a hora de colocar uma foto nova no Facebook, de uma nova viagem que fez, né, de um passeio diferente que fez. Esquece das responsabilidades do dia a dia. E mais, fazendo a vida girar somente em torno da diversão, corremos o risco de nos tornarmos eternas crianças, pessoas fúteis e banais, sem capacidade de pensar em profundidade e impacientes diante de qualquer coisa. Um livro, um sermão, uma aula, que não sejam divertidas. A gente sofre com isso nesses dias aqui. Nós como educadores, pastores, professores, a gente vai fazer, antigamente você pregava 1 hora e pouco. Hoje você prega meia hora, o povo já não está aguentando mais. Ainda mais se for um pastor que não faz muitas pessoas rirem, né? Uma aula de seminário, uma aula como essa do portal, não atrai muito, eu vou ser sincero. Porque não é tão divertido. A gente recebe crítica. Nossa, pastor, a aula foi boa, mas não tem uma figura, ninguém pulou, ninguém rolou, ninguém fingiu de morto, né?
Só Bíblia. Né? Então, cuidado com isso. A diversão é essencial, mas ela equilibra. Se você sobrecarrega na sobremesa, na diversão, acaba ficando uma eterna criança. Casais jovens, o pessoal se casa e o cara esquece que casou. Ou não cai a ficha. Nem dele, talvez da moça também não. Fica lá o dia inteiro no videogame, no computador, no Facebook, alguma coisa assim. Esquece que tem compromisso de casado. Esquece das responsabilidades, que a vida é séria. Né? Não é uma grande brincadeira assim. Nós temos que, obviamente, ter esse lado light, né? De saber brincar, de saber nos divertir, de procurar opções. Mas cuidado, isso não deve ser a tônica da sua vida. A sua vida não deve ser uma grande diversão, como alguns dizem. Né? Porque senão você perde esse foco. Eu quero terminar com algumas dicas para a família. Primeiro, entender aí, ó, o lazer influi no estrutural, ou seja, no físico, no emocional, tá? E no econômico. Então, todas as vezes que você for propor uma diversão, uma recreação, um lazer, seja descanso que for, ou de mais ou de menos, saiba que você vai estar mexendo diretamente com o seu corpo, com a sua cabeça, com o seu coração e com o seu bolso. Tá? E esses textos, eles vão apontar para isso. Provérbios 11, 17. Eu vou ler um de cada aí para a gente entender o recado bíblico nesse sentido. Provérbios 11, 17. Vai falar assim: o homem bondoso faz bem à sua vida, mas o cruel faz mal a si mesmo. Certos tipos de lazer, de diversão, cuidado com o que você está fazendo, com que tipo de coisa você está se divertindo, porque isso pode trazer dano para a sua saúde, para o seu corpo, escândalo também, com certeza, para a sua família. Certos tipos de coisa não é brincadeira. Tem coisas que o mundo gosta de brincar, gosta de fazer, gosta de divertir, mas isso não é para crente. Eu não vou ficar aqui entrando em detalhes. Né? Espero que você peça do Senhor discernimento. Se estiver tendo dificuldade ou dúvida com aquilo que você tem usado para se divertir, a gente pode conversar nesse sentido. Mas nem tudo que as pessoas usam para se divertir aí no mundo serve para nós. Né? O crente, ele se diverte sim, demais. Mas tem limite. Tem limite. Tem limite. Salmo 1:1, né? Famoso, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado com quem você está se divertindo. Porque isso vai influenciar a sua vida, os seus conceitos, as suas ideias, as suas convicções serão abaladas. E eles vão estar dizendo para você, isso não faz mal. O pessoal de hoje é meio quadrado, a sua igreja não faz isso. A minha faz. Não tem esse tipo de coisa lá para divertir? Aqui tem. E não é a igreja A ou B. É a palavra de Deus, é o nome santo. Nós temos que zelar por isso. E não ser tropeço para ninguém. Então, cuidado com quem você anda se divertindo. Por isso que nós falamos que a diversão é na família, mas ela é em família, mas ela também, você pode se divertir, com certeza se diverte fora da família também. E tem que tomar cuidado com quem você está trazendo para casa, quem seus filhos estão trazendo, onde eles estão indo, com quem eles estão indo, que casa eles estão frequentando para ir brincar. Porque lá eles estão aprendendo um monte de coisa com essas brincadeiras também. Isso pode ser letal para a vida emocional, até porque tudo isso aí é espiritual, tá? Tudo isso aí está debaixo do espiritual. O estrutural, o corpo é espiritual. A emoção é espiritual. O bolso é espiritual. Tudo influencia na vida espiritual. Então, muito cuidado com a sua diversão, a diversão dos seus filhos. Provérbios 21, 17. Cuidado, sabedoria e discernimento também. Quanto você está investindo, gastando com diversão. Provérbios 21, 17 diz assim: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Cuidado, tem gente que quer seguir o padrão que não consegue seguir porque tem que mostrar para alguém uma coisa que não é. Então vai fazer certo pacote de viagem, e enquanto o outro paga à vista, o outro vai viver 4, 5 anos pagando aquilo e sofrendo. Para uma diversão que talvez não dure uma semana. Não, mas eu fiz aquela viagem dos meus sonhos e passo o resto da vida em pesadelo, tendo que pagar o pacote de viagem.
ou seja o que for, comprando certa coisa para divertir. Não, porque meu filho tem que ter. Seu filho tem que ter, o que ele precisa ter é barato. Está aqui, ó. Não custa quase nada. Com R$2 você compra uma lá. Ele precisa ter. Ele precisa ter. Ah, mas eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Né? Cuidado com esse tipo de frase, porque talvez você está criando no teu filho um coração, né, soberbo, um coração egoísta, que vai achar que ele tem o dever de ter tudo que os amiguinhos dele têm, e que você tem a obrigação de dar como pai. Muito cuidado com isso. Mas também, irmãos, e aqui eu faço coro com muitas vezes o pastor André já falou aqui, se você pode fazer uma diversão de categoria, né? Você pode levar a tua mulher, teus filhos para um baita passeio, investir nisso, que não vai trazer desequilíbrio para a tua vida financeira, faça, eles merecem. Se pode tirar umas boas férias, tire. A família precisa. Pode comprar um videogame, compre para jogar, compre, saiba usar. A família merece. Mas cuidado, cuidado, isso é um perigo. Isso é um perigo. Outras dicas, não seja egoísta. O lazer não tem que ser somente para te agradar. Tá bom? Não tem que ser somente do seu jeito. Nós vamos fazer o que eu gosto. Ninguém gosta de filme, mas nós vamos assistir filme. Ninguém gosta de ir para o meio do mato. Mas eu nasci na roça. Tá entendendo? A família dá equilíbrio, gente. Equilíbrio. Não precisa passar 30 dias no mato. Né? Eu gosto muito de pescar. Não é o hobby predileto, nem a diversão da minha esposa. Então nós temos que equilibrar. Temos que equilibrar. Eu vou um pouquinho, depois, né, faço um pouquinho de coisa que ela... Aí a família, né, as férias tem que ali agradar um pouquinho cada um. E tomara que vocês tenham coisas que vocês gostam de fazer juntos também, né? E se você não gosta, ou não é aquilo seu predileto, mas se você está ali fazendo, por amor à sua esposa, seu filho, seu marido, se envolva, participe, não fique lá, tá bom, vai. Isso não é lazer, isso não é diversão. Não seja daquelas que quando você é contrariada, aí você fala, então tá bom, vocês não querem ir, eu vou sozinho. Que férias? Imagina o cara tirar férias sozinho porque a mulher não gosta de roça, eu vou sozinho para a roça, ela que vai para a roça. Não. Aí a família está indo para a roça e você não sabe. Né? Não pode esquecer. Isso é importante. Todos juntos, irmãos. Todos juntos. Não negligenciar. Ah, mas meu pai, minha mãe, eu quero curtir tal coisa. Tudo bem. Você pode fazer uma diversão aqui, outra ali, sozinho e tal, mas sempre sozinho tem problema. Sempre que vai brincar é sozinho, tem problema. Sempre que vai divertir é só você, tranca o quarto, não quero ninguém, é problema. Não é assim. Seja criativo. Procure conhecer várias formas, legítimas, biblicamente, de lazer. Né? Para você não correr o risco de ficar sempre naquela mesma e aí acaba viciando. Eu só gosto de videogame. É o único lazer que me atrai é o videogame. Sabe o que você quer dizer com isso? Pode ser que você esteja viciado. Não, o meu lazer é futebol. Não gosto de fazer mais. Cuidado, às vezes aquilo viciou você, não consegue mais fazer outra coisa. E vai cair no erro do slide anterior. Egoísmo. Só você, só aquilo, só tem várias formas para divertir, várias opções, né? E por falar em vício, cuidado, você geralmente não percebe quando você está viciado numa coisa. Então, aceite a opinião do seu cônjuge, até dos seus filhos. Papai e mamãe, está muito no Facebook, está muito no computador, está muito nisso aí. Aceite a opinião, a exortação de pais, de amigos, né? E a respeito do seu provável exagero. Isso pode ser com jogos, esportes em geral, áudio, vídeo, rede social, sono demais, sono de menos, comida demais, comida de menos. Isso pode ser, mas o meu lazer é comer. Minha diversão, minha recreação é comer. Legal, tem esse prazer em comer, em dormir, mas demais, aí é complicado. Aí está ferindo o princípio bíblico, tá bom? Tem que correr aqui. Não caia nas armadilhas de delegar o tempo de lazer com os filhos. Sabe aquela tal das babás eletrônicas?
vou comprar aquele negócio para meu filho e deixa ele lá. Ah, ele fica quietinho. Não foi assim que Deus planejou. Né? Você tem que estar junto. Teu filho vai ficar lá brincando com aquele joguinho, aquela coisa, e você não tem tempo, não tem tempo. Não basta ser pai, tem que participar. Tem que se envolver. Às vezes é melhor até nem ficar no eletrônico. Vai brincar com teu filho na terra. Né? Vai andar com ele, enfim. Vai fazer comida, ensinar, enfim, alguma coisa legal que sai daquela coisa do eletrônico. Tem que ter esse equilíbrio. Brincar com o eletrônico não tem como escapar disso, né? E é bom, mas tem que equilibrar e brincar com outras coisas também, né? Com outros brinquedos e outras coisas mais lúdicas aí. Cuidado com rede social também, né? E aí eu falo para todos. Aos casados, sempre que possível, envolva os pais e até os avós no lazer da família. Final de semana, férias, passeio de um dia, cinema, refeições, enfim. Né? Lembre-se, um dia não haverá mais essa oportunidade. Bom, minha mãe está aqui, né? É prova de que a gente gosta de fazer sempre coisas juntos. Sempre que eu posso, a gente sai para pescar. Inclusive, semana passada eu estava pescando, né, mãe? Tá aí. E levo minha mãe, levo meu pai, e levo minha família, não só minha esposa e meu filho. É legal ver meu filho brincando com a avó, com o vô. Saudável para eles. E eles gostam. Isso também é saúde para minha mãe. Né? Minha mãe, com 70 e lá, às vezes brinca com meu filho como se tivesse 20. Por quê? É o amor. Esse ânimo de estar com a família. Isso revigora. Então, você, filho, mesmo você casado, quando foi a última vez que você levou seu pai, sua mãe, idosos talvez, para brincar, para passear, para ter um dia de lazer? Hã? Como eu falei, jogar um dominozinho, né? Levar teu filho e teu pai para pescar junto, vovô, netinho, coisa do tipo. Gente, isso é muito importante. É a família. Isso une a família. Isso é bíblico. Quero terminar, a gente vai repetir todos juntos. Então, o lazer serve para quê? Primeiro para repouso. Depois para restauração. E depois para recreação. A mulherada gostou da restauração ali, né? Então, tá aí, invista nisso. De novo, para repouso, restauração, recreação. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela família, por esse tempo que tivemos aqui falando de família. Que a nossa igreja valorize a família cada vez mais. E nesse tempo aqui, Senhor, obrigado por nos lembrar de que o lazer é importante, ele equilibra, é como uma sobremesa, é doce. Mas não podemos exagerar também na dose, para não trazer problemas para a nossa saúde espiritual, para a saúde da família. Nos ajude a entender que precisamos de descanso, até para recuperar as energias. E também nos dê essa criatividade, essa vontade de envolver a família em tempos de recreação, de diversão, rir mais e rir juntos. Isso é importante para a família, Pai. Obrigado por aqueles que já têm valorizado. E ajuda, Pai, aqueles que têm negligenciado esse tempo de lazer com a família. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.